Salve pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a segunda parte da nossa aula sobre cidadania e agora nós vamos falar sobre as minorias. E o assunto é, se a gente já compreendeu o que é ser cidadão na sociedade moderna, agora nós precisamos compreender o porquê alguns grupos sociais dentro da sociedade moderna se organizam para reivindicar direitos. Parece então que essa sociedade moderna tem algumas deficiências no cumprimento dos direitos humanos. Beleza? Vamos então primeiro definir o que é o conceito de minoria, tá? Primeira coisa que a gente precisa pensar é que não é uma limitação necessariamente quantitativa. Ou seja, não é a quantidade populacional que vai determinar se um grupo é uma minoria ou não. Por isso que eu gosto de utilizar pelo menos dois conceitos. O de minoria social, que daí a gente pode até contabilizar, né, através dos números populacionais, e o de minoria política, que seria que um grupo social grande que não consegue transformar a sua potência social, né, a sua quantidade de pessoas, não consegue transformar em objeto político, não consegue transformar em poder político. Então ela passa a ser uma minoria política, tá? Bom, essas minorias a gente trabalha com elas porque elas não têm os seus direitos reconhecidos, certo? Ou seja, apesar de o Estado democrático de direito, né, muitas vezes garantir uma série de direitos na sua Constituição, esses direitos, na prática, eles não chegam até alguns grupos. Esses grupos também eles podem ser chamados de grupos vulneráveis, ou seja, são grupos que estão mais suscetíveis à violência de Estado, à violência social, que pode ser tanto física, pode ser tanto econômica, pode ser tanto da exploração do trabalho, e assim sucessivamente, né? Então essas populações que estão mais vulneráveis, elas estão marginalizadas geralmente, e essa marginalização que faz essa pessoa não ter um espaço como agente econômico, faz também com que ela, né, seja alvo de preconceitos, alvo de discriminação, alvo de descrédito na sociedade. Então o que a gente vê? Que essas minorias elas são alvo de discriminação racial, discriminação sexual, discriminação religiosa, discriminação estética, discriminação física e assim sucessivamente com uma gama de discriminação. Então você pode compreender que a sociedade moderna ela tem as suas contradições. Ou seja, existem grupos que não conseguem alcançar esses direitos que foram tão proclamados aí na construção da maturidade dos ideais liberais. Pois bem, o que esses grupos fazem então para tentar melhorar suas condições de vida? Geralmente eles se organizam e fazem movimentações. Veja, essas movimentações elas são chamadas de movimentos sociais. Por que movimento social? Porque não é estático, ou seja, de acordo com a ação do Estado, há uma reação desses movimentos, certo? Então, esses movimentos, eles estão em constante transformação, né, e reivindicando direitos para que esses indivíduos dos movimentos, que estão em condição de vulnerabilidade, possam atingir a cidadania tão proclamada da sociedade burguesa, tá? Então, por exemplo, se a gente pensar no movimento das sufragistas, nós vamos ver que, mais ou menos há 100 anos atrás, a luta era pelo voto. Hoje, o movimento feminista, vamos dizer assim, que desencadeou desse movimento sufragista, é um movimento que não cobra mais o direito ao voto. Por quê? Porque já foi estabelecido pelo Estado. Então, agora a pauta do movimento feminista é outra. Beleza? Então, por isso essa repentina transformação. Esses movimentos sociais, ele traz uma contradição para a democracia representativa. Por quê? Porque ele representa a força da democracia, que é a possibilidade da manifestação,
Mas ao mesmo tempo, esses movimentos sociais, as suas características, elas representam a fragilidade da democracia representativa, dizendo que os direitos não são para todos, certo? Então, esses movimentos eles representam essa contradição inerente do sistema, tá? E agora nós vamos exemplificar algumas minorias que estão constituídas no Brasil, que têm um papel relevante na estrutura política e social, para a gente discutir os temas, tá? Bom, então aqui nós temos a primeira minoria aí, vamos através do contexto histórico, que é a minoria indígena. A minoria indígena é uma minoria social e é também uma minoria política. Então vamos tentar entender o processo histórico. Os indígenas estavam aqui tranquilos até 1500 e eis que inicia-se então o processo de colonização do Brasil. Esse processo de colonização tornou o indígena um indivíduo escravizado, um indivíduo despossuído de direitos, certo? Então, através do seu trabalho, eles passaram a ser explorados e, consequentemente, também gerando acumulação de riqueza para os colonizadores. Nem só a escravização aconteceu com os indígenas, né? Muitas epidemias, muitas doenças, muita violência de confronto, até porque o poderio bélico dos europeus é maior, tá? E também o etnocentrismo, ou seja, a ideia que os europeus traziam era de que a sua sociedade, através do cristianismo, deveria levar uma verdade da fé, uma verdade absoluta para outros povos. Então a escravização, a violência, né, tanto psicológica, simbólica e física, acontece por conta de uma forma de encarar a vida dos europeus. Beleza? E aí então nós vamos ter pelo menos duas formas de lidar com o indígena feito pelos europeus. Uma forma realizada pelos colonos, que eu já expliquei para vocês, que é a escravização, e uma forma levantada pela Igreja Católica, de uma instituição da Igreja Católica, que era a Companhia de Jesus, que tinha como objetivo catequizar os indígenas para ampliar a gama de fiéis da Igreja Católica, visto que a Igreja passava por uma tremulação fruto da Reforma Protestante. Então essa catequização tinha uma concepção de que eles estariam protegendo os indígenas, guardando esses indígenas, né, do fruto da exploração. Mas se a gente fizer uma análise mais crítica, nós vamos perceber que o que não foi respeitado tanto na escravização quanto na catequese era o modo de vida tradicional desses povos autóctones brasileiros. Beleza? Bom, o fim da escravidão oficial pelo Estado metropolitano aconteceu em 1758 e a vida dos indígenas desde então também não foi fácil, tá? Para vocês compreenderem, segundo, por exemplo, estimativas do Darcy Ribeiro, um sociólogo importante do Brasil, ele dizia que em 1500 nós tínhamos por volta de 5 milhões de indígenas. E, basicamente, cada 100 anos, nós vamos ter aí o decréscimo de 1 milhão de indígenas no Brasil. Chegando nos dias atuais, em torno de 900 mil indígenas, né, distribuídos em praticamente 240 povos, sendo que mais da metade desses indígenas residem ainda na zona rural, certo? Afastados das cidades. Beleza? Bom, já na República, nós vamos ter formas de lidar com os indígenas que são formas diferentes. Em 1910, durante a Primeira República, nós criamos o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, e foi um projeto liderado por um marechal chamado Cândido Rondon, que tentava afastar uma espécie de paternalismo sobre os indígenas para fazer com que o Estado reconhecesse o território indígena e afastasse as missões religiosas para que esses indígenas pudessem ter uma cultura tradicional, tá? Bom, o SPI, ele é retirado de pauta, ou seja, ele é desintegrado, e em 1967, durante o governo de Costa e Silva, na ditadura militar, cria-se a Fundação Nacional do Índio, cujo objetivo era trazer assistência médica, sanitária e proteção.
No entanto, a FUNAI, né, era uma instituição do Estado brasileiro que sempre foi ocupada por brancos. Então, dificilmente havia ali, né, a defesa dos interesses dos povos autóctones dentro do Estado brasileiro. Então, o que nós vamos ter? Né? São representantes da população que vão tentar entender as necessidades dos indígenas e reivindicar essas necessidades a partir do Estado representativo. Tá? E aí a representação, a gente sabe quais são as distorções que a gente tem dentro dela, né? Então, o ideal seria que os próprios indígenas pudessem ter um mecanismo de acesso ao Estado brasileiro para que ali fossem depositados os seus anseios, as suas angústias, as suas necessidades e, consequentemente, esse Estado brasileiro respeitasse tais necessidades. Beleza? E para vocês terem ideia de como é uma minoria social, hoje os indígenas representam menos de 0,5% da população brasileira. E é uma minoria política porque nós tivemos apenas 2 deputados federais na história com ascendência indígena, tá? E um desses deputados, ele faz parte da da legislatura atual, tá? Vale conferir aí. Bom, e nós temos uma minoria também que é uma minoria política e não é uma minoria social, que é a minoria negra que a gente chama, né? Bom, por que eu digo que ela é uma minoria política e não social? Política porque nós temos poucos representantes, né, da comunidade negra nas instituições de poder político. Tá? Só a gente vê as câmaras, só a gente vê os ministérios, só a gente vê o Senado, só a gente vê, né, as instituições de poder como um todo. Mas se a gente pegar dados do IBGE, nós vamos perceber que a maior parte da população brasileira é composta de pardos e negros. Tá? Então veja que interessante, esse grupo político, ele compõe uma maioria social, mas não consegue transformar essa maioria social em maioria política. E aí você deve estar se perguntando por que disso. O porquê a gente pode sempre responder através da história. Primeiro porque a gente tem que levar em conta a escravização desse povo, né? A escravização das comunidades negras. E, mesmo com a escravização, nós tivemos resistência. Ou seja, uma forma e uma tentativa de se humanizar. Enquanto há uma tentativa de desumanização, de coisificação, ao mesmo tempo nós temos aí a antitese disso, que é a resistência. Obviamente que depois de 350 anos de escravidão no nosso país, nós vamos ter a abolição da escravidão, fruto do movimento negro, fruto da resistência e fruto de uma situação histórica também importante, né? Mas quando a abolição da escravidão acontece de forma oficial, nós continuamos aí com uma permanência marginalizada desses descendentes de escravos. O que isso significa? Que ao invés do Estado brasileiro se empenhar, né, na construção de uma sociedade que pudesse, né, indenizar a escravização, por conta que essas pessoas perderam famílias, perderam entes queridos, perderam qualquer possibilidade de criação, de construção dentro da sociedade moderna, o que o Estado brasileiro fez, vamos agradecer a contribuição do cachorro aqui, obrigado, beleza? Obrigadão. Aí, o que o Estado brasileiro fez foi, na verdade, afastar qualquer possibilidade de integração econômica dos negros no Brasil. Por quê? Porque junto com a abolição da escravidão, estava funcionando, estava em curso, um projeto chamado Projeto de Branqueamento do Brasil, cujo objetivo era trazer mão de obra imigrante para o Brasil, porque naquele contexto social havia uma pseudociência dizendo que os brancos poderiam trazer desenvolvimento.
Então, veja, mesmo que a escravidão acabe, a marginalização do povo negro ainda é uma realidade, visto que o Estado brasileiro, né, ainda não indenizou de forma estrutural essa comunidade. Só a gente vê, né, os dados sobre acesso ao ensino superior, só a gente vê, por exemplo, os dados sobre o sistema carcerário, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Sem contar que a ideologia dominante da sociedade brasileira é do não reconhecimento do racismo no Brasil. Por quê? Porque está inserido numa identidade brasileira que nós somos um povo pacífico, um povo que somos muito, um povo que é muito agradável, um povo que não tem preconceitos. Mas quando a gente afirma isso, sabendo que os números e a ciência mostram o contrário, o que a gente está querendo fazer é apagar, né, possíveis distorções históricas que aconteceram. Essa ideologia da democracia racial, de que o povo brasileiro é um povo unido, um povo que não tem conflito, começou a ser construída lá durante o Brasil regencial, quando nós estávamos construindo a nossa identidade como Estado-nação. Beleza? Bom, para a gente verificar isso, o IBGE fez pelo menos 2 levantamentos importantes sobre o racismo no Brasil, e um deles fazia uma seguinte pergunta, mais ou menos, basicamente, eu não vou conseguir transcrever aqui exatamente como era a pergunta, né? Se as pessoas eram racistas, né? E nós tivemos um levantamento aí de que pelo menos 3% da sociedade se afirmava racista. E uma outra pergunta era se as pessoas conheciam, se as pessoas reconheciam alguém racista, ou se o Estado brasileiro era racista, ou se a sociedade brasileira era racista. E a resposta era que 91% afirmava que sim, era racista. Então como pode, né, termos 3% de pessoas que afirmam ser racista apenas, e 91% das pessoas afirmarem que conhece alguém ou que reconhece que a sociedade é racista, né? Então, nós temos aí um contrassenso. E se a gente verificar os dados do IBGE também, nós vamos ver que ao longo desses anos todos, o número de população negra e parda no Brasil foi crescendo. Você vai falar, claro, mas por que isso acontece? Uma das hipóteses é de que algumas políticas afirmativas foram criadas, foram construídas no seio da nossa sociedade e, consequentemente, essas políticas afirmativas, elas reafirmaram a identidade negra e essas pessoas deixaram de ter certo algo do espectro negativo dentro deles e se reafirmarem como negros, certo? Então, uma das hipóteses é essa. Hoje, o sistema carcerário brasileiro, ele tem muito mais negro do que a sociedade tem. Se a gente comparar hoje, nós temos em torno aí de 60% a 65% da população carcerária sendo negra ou parda, e sabendo que a população brasileira hoje está em torno de 53%, 54% da população no geral sendo parda e negra. Então há uma distorção aí e há uma criminalização da negritude. E aí as universidades, né? Eu queria trazer esse dado aqui, principalmente para a gente falar, para vocês pensarem um pouquinho sobre as cotas raciais, tá? Esse dado é um dado do IBGE de 2012, que foi o último levantamento importante que a gente tem sobre isso, tá? E reafirma algumas coisas importantes. Veja, aqui nós estamos falando de estudantes brancos e pretos e pardos na faixa de 18 a 24 anos. Então, estudantes maiores de idade, tá? Então, veja, estudantes brancos, tá, no ensino fundamental, com 18 a 24 anos de idade. Então, estaria atrasados no ensino, vamos dizer assim. O número de brancos, nós temos aí 11,9% de matriculados. 11,9% dos estudantes totais. Ó, aqui, se você somar, você vai perceber que vai dar uma totalidade, tá, de 100%. Então aqui 11,9% dos estudantes brancos nessa faixa etária estão no ensino fundamental.
Olha de pretos e pardos, 32%, tá? Então já demonstra aí que essa população preta e parda, ela está afastada, né, do sistema educacional tradicional, né, onde o ensino fundamental você cursa na adolescência. Em 2011, esse dado ele diminuiu para o branco em 4,5% e para os pretos e pardos em 11,8%. Olha o ensino médio, que também aí representaria um atraso, né? Nós temos 34% de brancos, né, em 2011, 24%, e o de pretos e pardos de 43% para 45%. Então aumentou aí, né, o número de negros fora do ensino médio. Opa! E aqui, pessoal, olha o ensino superior, porque daí a faixa etária está correta, né, tá tradicional. Aí a gente percebe que os negros não estão nas universidades, né? Nessa fase de idade, nesse tempo de idade específico. Os jovens brancos de 18 a 24 anos, em 2001, 39,6%, agora sim, né? Há 9 anos atrás, 65,7%. Olha os negros, 10,2%. E aqui 35,8%. Bem provável que esse número tenha se expandido, né, por conta das políticas afirmativas de cotas. Mas você pode perceber que a proporção ainda de brancos e negros é uma proporção bem diferente, né? Ainda mais se a gente considerar aí que nós temos muito mais negros e pardos do que brancos na sociedade, tá? E outros cursos, né, outras formas de ensino, né, se a gente considerar aí a pós-graduação, considerar outras formas de atuação, tá? E aí a gente tem esses dados aqui também, de 14,1 para os brancos, 5,6 agora, 13,7 agora e 7,2 agora, tá? Ainda mostra uma posição aí crítica, que a gente deve analisar, beleza? Então deu para compreender, eu acho, né? Nós temos também a minoria política, agora falando um pouquinho das mulheres, né? As mulheres no século XX conseguem ascender ao mercado de trabalho, elas conseguem ser reconhecidas como agentes econômicos da sociedade capitalista, mas, obviamente, que esse reconhecimento de agentes econômicos não necessariamente trouxe também o reconhecimento de cidadania, né? A gente tem que lembrar aí que, pelo não reconhecimento dessa cidadania, as mulheres passaram a se articular, né, nos movimentos de luta feminina, de emancipação feminina ou de movimento feminista, reivindicando condições de igualdade, ou melhor, de equidade entre os homens, certo? Lembrando ainda que, devido a um contexto histórico, um processo histórico, as mulheres ainda são designadas ao trabalho doméstico sem remuneração nas suas famílias, né? E, consequentemente, constituem aí jornadas duplas e até mesmo jornadas triplas por conta da deficiência de salário comparado ao mesmo trabalho feito pelos homens, tá? Essa participação feminina na luta política trouxe várias conquistas históricas que a gente não pode esquecer, pelo menos nesses últimos anos, né? Uma delas é a participação nas chapas partidárias. Então, hoje, os partidos políticos, para lançarem candidatos, eles precisam de pelo menos 1/3 de mulheres nas suas chapas. Então, se você vai ter aí 9 candidatos a deputado, 9 candidatos a vereadores, pelo menos 3 desses candidatos devem ser candidatas, tá? A delegacia da mulher, onde a mulher vai ter um ambiente específico ali para que ela possa ser recebida quando ela sofre algum tipo de violência, né? E é uma luta muito intensa para que a delegacia da mulher tenha só mulheres para o atendimento, para a mulher não ficar acuada para contar o que aconteceu, né? Mas mesmo assim a gente percebe ainda que na política institucional as mulheres são subrepresentadas. Ou seja, se a gente pegar dados, né, do Congresso Brasileiro, a gente vai perceber ainda que são dados bastante pequenos comparado à maioria social que as mulheres representam, tá? E se a gente pensar na presidência da República, nós tivemos apenas uma mulher,
né? E uma mulher ainda que não conseguiu cumprir o seu segundo mandato, tá? Bom, aqui embaixo nós temos dados sobre estudo formalizado, então muitas mulheres começam a reconhecer que seus salários são baixos mesmo e elas passam a se dedicar mais ao estudo. Fruto disso é que as mulheres elas têm mais anos de estudo no geral do que os homens, né? Olha só, 7,5 anos e aqui os homens 7,1 anos. Mas mesmo assim os salários continuam mais baixos, fruto, obviamente, de um machismo estrutural, né, que foi fundado num patriarcalismo, que é uma forma de praticar política instaurada no Brasil desde quando o Brasil é uma colônia, certo? E a questão da violência, que além de tudo isso ainda, a mulher está submetida a essa violência, né? Alguns dados levantando aí de que muitas mulheres são assassinadas, muitas mulheres são vítimas do estupro pelo fato de serem mulheres, né? Então nós temos algumas conquistas históricas para as mulheres, como a Lei Maria da Penha, levantada em 2006, e a Lei de Feminicídio, levantada em 2015. A Lei Maria da Penha, pessoal, estabelece aí uma punição mais efetiva para aqueles que agredirem mulheres, tá? E o feminicídio prevê algo também de maior pena para aqueles que matarem uma mulher, beleza? Bom, então nós falamos a questão da violência física, da violência psicológica. Pois bem, outra minoria que a gente tem aí são os idosos, né? Que a expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando de forma geral, mas se a gente compreender alguns locais no Brasil, pelo menos na cidade de São Paulo, por exemplo, se você fizer esse levantamento, nós vamos perceber que as regiões mais pobres, a expectativa de vida pode atingir até 55 anos, enquanto lugares ricos atingem mais de 80. Mas, no geral, a expectativa de vida dos brasileiros hoje bate, segundo o Banco Mundial, 75 anos. E a velhice, na sociedade moderna, não é compreendida como se deve, né? Por quê? Porque como o indivíduo deixa de ser um agente econômico, produtor de riqueza, né? Um agente do mercado de trabalho, não pode mais oferecer a sua energia, essa sociedade acaba desprezando esse ser. E esse desprezo do ser faz com que esses idosos sejam vítimas do abandono, do desrespeito, de maus tratos, abandonado pela família, né, em péssimas condições de saúde, e a gente sabe que essa também é uma população em uma situação vulnerável. Por isso que esses idosos conseguiram um estatuto ali que garante minimamente algumas condições, né, algumas condições básicas, como por exemplo, prioridades em processos judiciais, né, prioridades em concursos públicos, por exemplo. Então, esse Estatuto do Idoso foi uma conquista para o reconhecimento da cidadania deles também. Mas isso não significa que a cidadania deles é plena hoje em dia. Principalmente se a gente pensar no valor das aposentadorias que nós temos, né, pensando principalmente na reforma da Previdência, nós vamos perceber que essas reformas da Previdência, elas achatam os salários e, consequentemente, torna mais difícil a sobrevida dos idosos. Então, ser idoso no Brasil e nessa sociedade que compõe na modernidade, não é algo fácil. E é uma coisa que todos nós passaremos um dia. Beleza? E por fim, eu gostaria de falar com vocês sobre a comunidade LGBT, que também é uma minoria social e também é uma minoria política, tá? Nós precisamos compreender como que surge essa comunidade, né, de lésbicas, gays, bi e transexuais, que essas comunidades elas começam a se organizar aqui no Brasil ainda na ditadura militar, na década de 70. E na década de 80 é quando eles ganham muita visibilidade, a comunidade. Por quê? Porque nós temos um surto muito grande de AIDS e foi criada uma ideia de que a AIDS era disseminada apenas pelos gays. Então, os gays ficaram taxados
como vetores da doença, como os únicos vetores da doença. Então, o que aconteceu? Esse movimento sob ataque fez com que, né, ele se organizasse e pressionasse também para resistir a esse movimento. E essa resistência foi importante. Por quê? Porque mobilizou o Estado a fazer políticas públicas a essa população vulnerável, que a gente sabe através da ciência, né, que eles não são vetores, coisa nenhuma, né, que é uma doença humana. Então os seres humanos podem ser os vetores, aí, independente da sua orientação sexual, mas traz aí um reconhecimento do Estado. Por quê? Porque o Estado passa a priorizar essas comunidades no sentido de viabilizar para elas, né, coquetéis, viabilizar elas melhores condições sanitárias, melhores condições de saúde, né, melhores condições para tentar sobreviver nesse caos da sociedade moderna, certo? Mas mesmo assim a gente vê que existe muito preconceito ainda, né? Por quê? Porque, para vocês terem ideia, nessa mesma época que nós estamos tendo essa movimentação de resistência e de pressão, dizendo que a comunidade LGBT é a comunidade responsável pela AIDS, nós também temos aí um estigma colocado que a homossexualidade seria uma doença. E por isso, então, foi chamado de homossexualismo. O lismo aí sendo como se algo fosse determinado biologicamente como uma doença, né? E aí o homossexualismo ficou sendo tratado em 1980, porque era assim o conceito utilizado na época, como um desvio de transtorno sexual, né? Então, como se fosse algo fora do padrão, né, da biologia. Então, isso ficou sendo estabelecido, inclusive, no Código de Saúde do Instituto Nacional da Previdência Social. E aí, a comunidade reage para conscientizar, para demonstrar o que significa ser da comunidade LGBT. E aí redefine o conceito, dizendo que é homossexualidade o conceito correto para se dizer. Por quê? Porque não é uma escolha objetiva do indivíduo, também não é uma condição biológica, tampouco é uma condição biológica inata, certo? Então, a melhor forma da gente trazer, né, isso não é uma opção, porque não é uma escolha, mas sim é uma orientação que envolve múltiplos fatores, beleza? E aí essas pessoas organizadas, essa comunidade organizada pressiona o Estado através de uma visibilidade, de protestos, por exemplo. Nós vamos ter a primeira parada gay, que é famosíssima, inclusive nos dias de hoje, em 1997 na Avenida Paulista, que consegue colocar dezenas de milhares de pessoas na rua e começa a tornar a visibilidade, né, um processo político também de reconhecimento do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. E aí eu trouxe alguns dados. Por quê? Porque esse preconceito em cima da comunidade, né, em cima dessas pessoas LGBTs, acaba arrastando elas para a marginalização econômica. E essa marginalização econômica reforça também o preconceito, tá? Para vocês verem aqui, ó, as mortes de LGBT no Brasil, hoje, em 2016, né, nós tivemos 173 pessoas gays morrendo, né? 144 trans, lésbicas, né, bissexuais. Então nós temos aí uma gama de pessoas que morrem por conta da sua orientação sexual. E aqui um dado interessante que eu levantei, esse dado aqui é de 2015, que o Brasil responde por 42% dos assassinatos do mundo às pessoas trans. Então, para mostrar que o nosso preconceito é um preconceito estrutural, um preconceito forte e violento, que acaba dando esse vergonhoso ranking para o Brasil. Beleza, meus queridos? Falamos de minorias então, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para todos vocês, um beijão, até logo.